Salve galera, aqui Tomás Seidel com mais uma edição do Mississippi Delta Blues Flix 2, a segunda edição desse projeto aí que a gente está começando, que eu fui muito honrado em receber esse convite para dar dicas de filmes que tem a ver aí com a cultura do blues para os blues fans, para a galera que acompanha as redes sociais do Mississippi Delta Blues Festival. Semana retrasada eu dei duas dicas básicas, fundamentais na verdade, e hoje duas dicas também legais que têm entre si algumas coisas em comum. Muitas vezes a gente conhece a história do blues, sabe que ele lá por volta de 1900 aí foi descoberto, foi registrado pela primeira vez aí um músico tocando, um W.C. Handy registrou um músico tocando seu violão com um canivete, assim, fazendo slide e tal, e aí até hoje é considerado aí o berço do blues, Mas muitas vezes a gente não chega a aprofundar essa realidade, como era, a realidade do mundo, de onde o blues vem, o que levou o blues a nascer, na verdade, naquele ambiente. Então, nessa segunda edição, dois filmes que nos permitem aí ter um contato, uma visão desse mundo do sul dos Estados Unidos, que é onde nasceu o blues, São dois filmes, duas épocas distintas, O primeiro é na metade do século XIX, que acontece, e o segundo filme na metade do século XX, E o blues nasceu em algum momento entre, quase no meio da época desses dois filmes, Então, o blues é conhecidamente, a gente sabe que nasceu dos negros libertos, já não eram mais escravos, mas mesmo não sendo escravos, eles estavam numa situação complicadíssima, no sul dos Estados Unidos. Imagina ser arrastado lá da tua terra para o outro lado do oceano, consciente que tu nunca vai voltar, e ainda tu ser colocado num lugar onde tu não é bem-vindo, Então, esses dois filmes retratam um pouco aí do que passou, O que foi a opressão, o que estava passando com esses negros nessa época, Que eles muito genialmente transmutaram e transformaram aí no blues, essa dor, essa distância da terra natal, que virou o blues, Como diz John Lee Hooker, tem uma citação na parede do Mississippi que é "Blues is a pickup, not a letdown". Então, o blues mesmo ele sendo uma música triste, ele serve para levantar os espíritos, Ele serviu para muitas vezes levantar a moral aí dos negros e aliviar um pouco esse sofrimento. Então, essa é a função primária do blues. Buenas! Primeira dica é um filme que é espetacular, assim, não é à toa que ganhou o Oscar de melhor filme, um filme de 2013, teve 9 indicações ao Oscar, inclusive 3 prêmios que ele levou, de melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Eu tô falando de 12 anos de escravidão, Esse filme, o grande mérito dele é que ele traz pra tela, ele traz para as pessoas o acesso à biografia de um negro chamado Solomon Northup. É um livro que ele lançou em 1853. E por que esse cara é tão diferente? Por que ele é tão singular, Solomon Northup foi um negro que já nasceu liberto no norte dos Estados Unidos, O sul ainda tinha escravidão e o norte ainda não tinha, já tinha tido abolição. Esse negro nasceu, livre, estudou, teve acesso aí à escola e ele era músico, era um cara com conhecimento, e permitiu que ele fizesse esse registro, que é único, O que aconteceu com o Solomon lá? Um belo dia ele foi contratado para tocar numa outra cidade por caras que sequestraram ele, venderam ele como escravo para o sul, mesmo ele tendo nascido livre, Ele não conseguia provar, teve vários problemas, então ele vai para o sul dos Estados Unidos e vai para viver uma vida de escravo, Um cara que nasceu livre, a vida toda foi livre, tinha família, mulher e filhos, e ele vai viver uma vida de escravo, E ele vê em primeira mão tudo o que está acontecendo, que era uma realidade um tanto distante da vida dele, e ele relata, nesse filme ele passou 12 anos nessa vida até ele conseguir, se libertar, ser reconhecido como um homem livre, e é um soco no estômago esse filme, porque
tiveram estudos sobre essa biografia, estudaram fatos que são citados, isso muitos anos mais tarde, lá já no século XX, e comprovaram mesmo que tudo que estava escrito ali foi verdadeiro. Então, 12 anos de escravidão aí, sem dúvida, dá um bom panorama aí do que passavam realmente os negros no sul dos Estados Unidos, né? Ainda na época da escravidão, né? Aí pela metade do século XIX. O segundo filme que eu vou dar a dica hoje, né, que eu vou indicar, é um grande clássico, né? Um filme de 88, chamado Mississippi em Chamas, né? Esse filme passa na década de 60, no Mississippi, numa cidadezinha do Mississippi, onde dois agentes do FBI, né, vividos por Gene Hackman, o eterno Lex Luthor, era um garoto, né, e Willem Dafoe, que era mais garoto ainda. Eles são dois agentes, uma dupla que vai ao Mississippi para investigar o sumiço de 3 ativistas dos direitos humanos, né? São 2 meninos brancos e um negro que foram mortos. No filme a gente já de primeira já sabe que eles morrem, né? São mortos por uma galera local, inclusive dá pra ver quem é o cara que atira, né? Quem aborda eles. E eles vão pro sul dos Estados Unidos e lá eles batem de frente com os costumes, né, do sul, que não, já na década de 60, né, 1960 já não era mais escravagista, mas ainda enraizava muito essa segregação, né, e tal. Eles caem nesse paradoxo que para eles era diferente. Na época do J. Edgar Hoover, era o diretor do FBI, e então o Willem Dafoe é o cara que é o teórico, né? É o policial Caxias, que sabe, faz tudo a regra, e o Gene Hackman já é um cara mais macaco velho, assim, ele tem a manha já do negócio, ele é um cara que nasceu no Mississippi também, ele é do Mississippi, foi estudar fora, passou um tempo fora e tal. Então, nessa busca, eles começam a bater de frente até com as autoridades locais, né, e tal, o prefeito, com a polícia, e eles começam a meter a mão. O Willem Dafoe é o cara que... o policial Caxias é o cara que está comandando a investigação. E aquilo começa a perder o controle, né, começa a ter riots, né, manifestações, quebra-quebra, brigas raciais, né, até que chega um ponto que ele fala pro Gene Hackman, tá, vamos fazer então do teu jeito a coisa, porque senão a gente vai... não sei onde é que isso vai chegar, né? E, claro, envolve toda aquela Ku Klux Klan, né? A famigerada organização de supremacistas brancos, né? A Ku Klux Klan forte, envolve tudo isso, porque, na verdade, todo mundo que era branco, basicamente, estava envolvido nesse tipo de organização, né? Todo mundo não, mas uma grande maioria, mas dá um retrato aí dessa época. 1860 até citam, né, que esses garotos aí nem estão mais aqui, eles já foram para Chicago, já foram embora, que é o que muitos negros faziam porque o sul era terrível. Ainda assim, mesmo no metade do século XX, ainda era um lugar complicado para os negros, né? Então, aí até citado esse movimento de êxodo do sul para o norte, né, para Chicago, que levou o blues de rural ao blues elétrico lá de Chicago. Então, essa é a segunda dica de hoje. 2 grandes dicas, sem dúvida nenhuma, e vale muito a pena a gente conseguir dar um vislumbre aí da realidade desse local aí onde nasceu o blues, né, que é o sul dos Estados Unidos, mas precisamente no Mississippi. Então é isso, 12 anos de escravidão e Mississippi em Chamas são as 2 dicas do Mississippi Delta Blues Flix de hoje. Grande beijo e até a próxima!